Uma boa noite, estamos ao vivo, Codificado Podcast. Quarta-feira, meu amigo, pós-feriado, estamos aqui de novo. Sim, no mesmo canal, Codificado Podcast, versão tecnologia. Lembrando a todos que nosso Instagram é @Codificado Podcast. Estamos também na plataforma Streams de áudio, Codificado Podcast e TikTok, tá bom? Deixa aquele joinha. Se inscreva no canal e vem com a gente que só estamos começando essa noite. Estou aqui do lado do meu amigo Pedro. Tá mais calmo, Pedrão? Tranquilo, né, cara? Tô bem Como tranquilo. sempre. Virou meme. Pedrones mais calmo. Mais calmo, tranquilo. Noite agradável, né? Deu uma esfriada? Deu, tá tranquilo. Você curte o frio? Curto. Melhor do que o calor, né, cara? Também curto calor. Mais frio ou calor? Decide aí. Um meio. Tá bom. Beleza. Não vou brigar com você. Então, uma boa noite a todos. Para começar, lembrando que também vamos ler a sua pergunta. Participe do nosso chat, que por enquanto é gratuito. E façam as suas perguntas, ok? Dando nossa boa noite também aqui pra galera que estão atrás das câmeras. E vamos lá. Diogo Tosta, e aí, como é que você tá? Beleza? Tô bem. Boa noite. Prazer pro nosso convidado. E obrigado pelo convite. Fiquei honrado quando o Pedro falou que pra gente vir aqui bater um papo com vocês. Pô, que legal, cara. Então, vamos começar essa noite que é a noite mais agradável da semana, hein, Pedrão? O Codificado Podcast é um marco, hein? Esse mês aqui em especial nós estamos gravando segunda e quarta. Segunda-feira agora gravamos com a Giovana, segunda-feira mais uma novidade, depois quarta-feira de novo, só no mês de julho. Agosto voltamos toda quarta. Fechado? E o Tosta tá aqui. Você vende informática mesmo? A gente oferece, né? Oferece. A gente oferece bastante, né? A venda ela vai acontecer depois, né? Você tá na área uns 6 meses, um ano, como é que é isso? Eu comecei semana passada. Brincadeira, não? Mas você lembra como você começou? Eu comecei em 96. 96. O primeiro contato que eu tive com computadores foi em 96. E na área comercial no final de 99, ali, começo de 2000, né? Então 20 e poucos anos atrás. E na distribuição eu tô desde 2006, que quando a gente se conheceu, né? 2006. Para cá você está na distribuição, aí trabalhando na área comercial, na área de gestão. Como é que é o seu trabalho dentro da distribuição? Conta pra gente como é que funciona. Uhum. Porque tem gente que não tem noção, né? Que acha que passa o pedido e o negócio vai lá pro Espírito Santo, né? Como é que as coisas acontecem dentro de uma distribuição? Explica um pouco pra gente. É assim, o seu trabalho dentro da distribuição. Tudo sorry. Eu comecei como inside sale, né? Então, voltando ali na pergunta, né? E aí com atendimento aos canais, então tinha uma carteira com revendedores, né? Então a distribuição ela é um elo ali entre o fabricante e as revendas, né? Então, e aí dentro desse mundo você tem um perfil de revenda que compra o produto para revender e um perfil que a gente chama de B2B ali, que compra o produto que foco mais corporativo. Ele faz um faturamento direto, né? Então a minha carteira sempre foi muito mais focada no faturamento direto. Então a gente tinha lá a parte de receber a demanda do canal, então as cotações via telefone, via e-mail na época, né? E montava todas as propostas e ao longo do dia essas propostas se tornando pedidos. Esses pedidos a gente ia colocando, processando dentro de um sistema, que aí ele corria toda a esteira da empresa, né? Então ele passava ali para uma liberação, depois ele ia para o crédito, depois do crédito ele ia para uma expedição, e ali ele saía para ser entregue ao cliente, né? Junto com o boleto, né? O boleto, o produto, nota fiscal, tudo isso, né? Então a gente fazia muito, a gente faz, né? Porque eu ainda estou na distribuição, muito faturamento direto e também muito dessa parte do faturamento revenda que aos poucos ele está se modificando, né, com os marketplaces e com outras coisas. Vai mudando, né? Acho que tem pouca revenda hoje comprando e faturando, né? Mais com varejo. Mais no interior, né? No interior a gente lá, por exemplo, atende bastante empresas que vendem móveis e vendem eletrodomésticos, né?
Então vende linha branca, vende TV, Entendi. acaba atendendo esse público também. Tá. E por exemplo, quando você fala de faturamento direto, teve um período que todas as revendas compravam e faturava. Então a gente tinha estoque e tal, né? Depois a gente migrou para o faturamento direto e ficou uma coisa meio que natural, né? Uhum. E o que eu queria perguntar para você, como é que é alimentar o crédito, né? Como é que é você gerar crédito dentro da Golden, por exemplo, distribuidora, você administrar essa parte de crédito para esse montante aí de empresa? Porque deve ter muita informação, né? Sim, o crédito ele nasce ali na parte de cadastro, né? Então quando eu estou atendendo, por exemplo, a Startwork, eu não sei para quem que a Startwork ela está vendendo, né? Então a gente normalmente faz essa proposta inicial em cima de um cenário. Ela me passa ali se o cliente São Paulo com São Paulo contribuinte, enfim, para cálculo de impostos e frete, principalmente. Quando a gente recebe o cadastro, isso vai para um departamento financeiro, que hoje tem muita coisa automatizada, tanto a parte de consulta de dados de mercado, quanto até a parte financeira mesmo, né, com bancos, com parceiros. E dependendo da situação, né, que não tá fácil a parte de inadimplência para distribuição, ele vai ser aprovado, negado ou dado alguma outra opção. Então, cada vez mais o analista de crédito ali, ele vai ter que não só olhar os indicadores financeiros que ele vai receber ali do robô, da informação de sistema, como também conhecer para quem que ele está analisando, né? Quem que é aquela empresa, né? Ela existe, ela é uma empresa que é idônea, embora o indicador de repente não seja tão bom, né? O que pode acontecer. Então isso a gente vê cada vez mais acontecendo do analista virar um especialista ali de soluções, né? Então ele pode oferecer de repente numa situação o envolvimento de um banco, ele pode oferecer um seguro, né, ou dar outras opções, né, às vezes que diminuam o risco, né, o cartão de crédito, né, às vezes isso pode mudar também um pouco o valor, né, no dia a dia quando você faz um orçamento, você tem valores diferentes para um crédito direto, para um crédito via banco, né, o banco vai cobrar os juros, né, então tudo isso tem que se encaixar para que na ponta a coisa finalize. Então, isso é uma dificuldade hoje, não só deixou de ser do financeiro e começou a ser da companhia toda, né? Então, eu entendo que os meus concorrentes inclusive os meus parceiros também têm essa mesma dor, né? De saber para quem que está vendendo ali, se o crédito ele é realmente seguro, né, e tentar diminuir ao máximo o risco de inadimplência. Né? O Diego, você, só cortando, Pedrão, eu não sei o que você ia seguir aí, mas antes de entrar na distribuição, você fazia o quê? Já na área tecnológica? Então, na verdade, eu comecei numa revenda, né, que é um cliente da distribuição. Né? Foi então, o primeiro emprego na área de tecnologia? Estava no colégio, então uma amiga minha do colégio, o pai dela me convidou para trabalhar na empresa dele. Amiga mesmo? Não complica, cara. É casado. Tô brincando. Entendeu? E aí a gente saía do colégio e eu ia para a empresa. Chegava umas 2 da tarde, ficava até umas 6, 7 e voltava para casa, ia para o colégio. E lá foi muito interessante que eu tive a oportunidade, lógico, de não só aprender sobre computador. 16 anos ali foi meu primeiro contato, né? Hoje eu vejo meu filho de 5 anos, minha filha de 8, já mexendo em computador, em celular, TV, tudo, né? E eu fui ver um computador com 16 anos. E ali o primeiro trabalho mesmo era limpar teclado e mouse. Eu recebia um teclado sujo e eu tinha que deixar ele limpo, porque eles vendiam muita máquina remanufaturada. E aí depois eu fui pro almoxarifado, tanto é que o meu primeiro registro de carteira é auxiliar de almoxarifado. Porque é dentro do estoque, né? Fica ali no estoque ajudando a separar peça, embalar. Então era uma empresinha grande já, né? Sim, foi uma... até estiver assistindo, um abraço pro seu Jair da Planac. Né? Cara bom pra você trazer. O Jair é top, conheço. Agora, eu vou dar um corte aqui. Claro. Nessa época que você limpava os teclados, ele comprava os equipamentos usados, né, no mercado e montava novos. Então ele desmontava, limpava, higienizava e montava novos. E ele tinha... Eu tive lá e vi ele montando
Posso falar? Pode. Desktop pro Corinthians. Isso aí, ele teve Era isso mesmo, né? Ele teve um computador que ele assinou um contrato com o Clube dos 13 na época. Então ele licenciou a marca dos clubes. Então ele tinha lá computadores com as marcas dos clubes. Isso no começo de 2000, né? 2000. Né? E aí ele, o que ele fazia, né? Voltando nessa parte da compra. Ele fazia parte de auditoria, chegava numa empresa e o computador estava ruim, estava antigo. E ele já tinha uma parceria com a IBM que ele comprava aquele computador antigo e vendia um novo. Aquele antigo ele ia numa outra empresa que não tinha computador, ele vendia recondicionado. E assim ele ia pedalando e fazendo essa movimentação tecnológica. Aí ele deve ter ajudado bastante aí a informatizar a década de 90 aí com essa troca. Ele tinha os desktops dos times, né? Era início do Aptiva, lembra do Aptiva? Lembro. Era aquele que tinha uma capinha assim, isso aí. colorida em cima? Cara, era um dinossauro. Eu separava assim, CD, eu recebia caixas de CD de conteúdo, então vinha dicionário, enciclopédia, então eu tinha que ficar separando para fazer os kits do Aptiva. Então a gente abria um monte de caixa no chão e ia um teclado, um mouse, um CD. Né, que eram as bibliotecas das BBS, né? Isso. Naquela época, né? Então vinha tudo assim, a gente depois embalava e colocava dentro da caixa do computador. Existe até hoje a empresa? Existe até hoje, ele presta serviço, sei que está no mesmo lugar ainda, né? Então, esse foi seu início lá? Foi meu início. Aí depois, dali, eu tive a chance de conhecer um pouquinho a parte comercial, né? Em 2000 em diante. E aí acabei indo para a distribuição. Na distribuição, por mais que eu já tivesse até na revenda uma equipe, já tinha tido uma oportunidade de fazer gestão de pessoas, eu entrei como vendedor. Fui ser vendedor, embora eu nunca fui muito comunicativo, né? Então, meu trabalho era muito mais de processo, de bastidor. Então era aquele vendedor que gostava de organizar bem a carteira, de ver o que o cara comprou na semana anterior para ver se eu vendo de novo. Então, eu era mais estrategista ali da... Você tem os cadernos ainda? Não, eu joguei fora tudo. Eu era cobrado muito por ligar para os clientes, né? E eu também, como tinha uma carteira muito grande no começo, eu não lembrava se eu tinha falado com todo mundo, né? Então eu fiz um caderno com o nome das revendas assim, né, uma folha, e eu cruzava os dias. Então toda vez que o Pedro me ligava, eu marcava ali. Aí o Felipe me ligava, marcava embaixo. Ia marcando, então ao longo do dia eu sabia com quem que eu já tinha falado, porque a gente tinha 3 linhas ali na TechData, primeira versão no Brasil, né? Então 3 linhas, eu recebia 2 linhas externas e uma linha interna que vinha transferida. Então era muita gente ao mesmo tempo que você corria grande risco de se perder, né? E não era raro também a gente receber, às vezes, nas 3 linhas a mesma empresa, né? Então eram 3 vendedores da mesma empresa. Então você falava, ó, eu tô com a outra pessoa, desliga, eu já peço para te transferir. Ó, tô com outra pessoa, desliga, eu já peço para transferir. Então era um volume muito grande. Então para eu não me perder, não esquecer de falar com ninguém na semana, eu ia anotando. Eu falava, pô, não falei com o Gil da Japanet, então deixa eu ligar pro Gil. Então, essa era a minha rotina com vendas. E da revenda também, que era legal, que eu aprendi muito do lado do revendedor. Então, eu sabia quem estava do outro lado, o que esperava, como queria informação. No final, acho que hoje posso falar que é assim também, o vendedor do distribuidor, o concorrente dele não é o outro distribuidor. Ele que tem uma carteira, o concorrente dele é o vendedor do lado dele. Porque, por exemplo, o cliente final que está comprando com o Pedro é o mesmo que está tentando comprar com a outra revenda ali. Então, se o Pedro ganhar o pedido, eu ganho também. Se o Pedro perder, quem ganhou foi meu vizinho aqui do lado, né? Então, eu tinha que ser muito rápido para ser mais rápido que ele. Não mais rápido que o concorrente. O concorrente, né, a outra empresa, ela nem sempre estava no mesmo negócio ou tem as mesmas condições que eu. Ele tem. Isso até hoje é assim, Pedro? Sim, até hoje é assim. E o que você percebe, dá até para contar um caso desses dias, né? Uma determinada empresa comprando X monitores, nós propostamos e ela perguntou, tá, quem vai faturar? 5,15, 17,15. Vai ser faturado pelo distribuidor tal, CNPJ tal. Ele falou, segura um minutinho aí. Em 5 minutos ele passou para 10 pessoas. Olha, a empresa lá tem, liga lá. E aí
Você imagina, o distribuidor recebeu 10 ligações, 8 lá, cotando o mesmo produto, a mesma quantidade para o mesmo cara e virou um leilão Absurdo. absurdo. E aí Então, o preço do revendedor e do distribuidor vai para o chão. acaba a margem do vendedor, do revendedor, acaba a margem do distribuidor e o cliente só que ganha. E o mercado não funciona assim, tem que parar com isso, né? Na realidade, assim, tem que existir uma maneira de organizar isso. Uma hora vai ter que ter, né? Porque é muito canibalismo, né? E na realidade, o que você percebe? O Diogo é doutor nisso, né? Você começa o ano com 1.500 revendas ativas e termina o ano com 800 e 600 novas, entendeu? Então a mortalidade é muito grande. Talvez o número não seja esse, assim, assustar, mas a mortalidade é muito grande e você perde o controle da tua base de clientes, né? Então Sim, é muito ruim. Eu Como é que você lembro vê isso? do Valtinho, que teve aqui semana passada, sim. né? Ele falou bastante disso, né? De que vários vendedores dele abriram vendas, né? E eu vejo que é um caminho sem volta, sempre vai ter revenda surgindo, né? Isso é normal. O que muda muito é de que forma ele vai dar andamento naquele negócio, né? O Pedro, de repente, contrata 5 pessoas, treina, dá conhecimento, dá espaço, dá estrutura. Ele não pode vender com margem zero, né? Não pode vender com só pelo spiff do fabricante. Então, aquele outro vendedor que foi lá no Netcombo, né? Contratou o telefone, o Wi-Fi e comprou uma maquininha, se ele ganhar só o spiff do iFood, para ele tá bom. Então, esse tipo de revenda, ela vai existir, vai ter que dar um formato para atendimento, mas não pode ser o mesmo que o Pedro. Só uma pergunta, eu Claro. que sou leigo, o que é spiff do iFood? É boa. Boa. Boa pergunta. E também é outra coisa, não existe com frequência. É um exemplo que ele deu, né? Porque senão vai ter cliente amanhã ligando nas revendas e falar, pô, não, do iFood. quero um spiff, senão Vou não dar um compro. desconto. Vou dar um desconto aí de 50 pila. Não, é que assim, antigamente mais do que hoje em dia, né? Mas os fabricantes eles faziam muita campanha. Então, se você ganhasse a campanha, quem vender 10 máquinas ganha um vale R$100 do iFood. Esse é o spiff. Esse é o spiff, Tá. esse é o prêmio. E aí o vendedor ali, a revenda, às vezes zerava só para ganhar isso. Então ele chegava num cliente final que o Pedro estava com uma margem X, ela falava, não, eu vendo a zero. E tem grandes histórias disso, né? Ah, entendi. Porque teve uma vez que eu escutei, não pode falar os nomes, né? Que a pessoa pegou um pacote de vale multicash da época, tipo 5, 8 mil reais, e esqueceu na gaveta e venceu. Lembra que tinha validade? Nossa, é verdade. Venceu. E aí? Venceu, Era para mas fazer campanha, né? Era o fabricante provavelmente que deu. Falou assim, ó, a cada X máquinas que você vender, você distribui isso, ou premia o canal, ou o próprio vendedor da... E a pessoa esqueceu na gaveta, cara. Putz. Podia ter mandado pra você, né, Kiko? Ah, cara, os caras não estão mandando nem os brindes aí. A coxinha, a última... A Giovana. Como chama? A Giovana, né? É, a A Giovana Giovana teve trouxe. aqui, não deixou meia dúzia de coxinha. Uma coisa que é legal lembrar do Pedro, a ordem de compra que vinha dele era muito redonda, né? Até hoje assim, né? Sim. É o mesmo sistema. Então ela vinha perfeita, assim, você recebia a ordem de compra com todas as informações, né? Então, por e-mail? É por e-mail, né? Já vai primeiro. Por e-mail. Então chegava um e-mail ali, você tinha tudo que você precisava para rodar um pedido, né? Então, para o distribuidor que tem ali um giro muito grande de informação e de comunicação, é importante. Você bate o olho, você já sabe o que você tem que rodar. E tinha revenda que mandava isso em prestações, mandava um e-mail hoje, manda um e-mail amanhã, depois errava às vezes o fabricante, ou errava o produto. Então... Então, essa parte de sistema, tanto para distribuição quanto para revenda, sempre foi um problema. Porque, na minha cabeça, né, os fabricantes tinham que informatizar as revendas, né? Eles tinham que chegar e falar assim, cara, ó, usa essa ferramenta que a gente vai subsidiar, usa essa ferramenta para melhorar a qualidade do trabalho. E, consequentemente, ia melhorar o atendimento dentro da distribuição, a qualidade dentro da distribuição. E como é que você vê isso? Porque eu lembro que você participou disso, teve uma época que a gente andou bem com isso e o mercado parece que ele quer criar dificuldade, né? Mas não gera facilidade, né? Eu acho que falta um pouco até de conversar mais, né? De ver exemplos e utilizar boas práticas, às vezes até de um concorrente, para ver isso funcionando, né?
Um exemplo que eu dou é, por exemplo, como é que a minha área de compras fala com o fabricante, né? Que ali também tem uma comercialização, né? Então, imaginando que um comprador às vezes cuida ali de 10 marcas diferentes, ele tem 10 sistemas diferentes para processar pedido. É porque ele imputa o pedido no sistema da empresa. Do fabricante. Nós poderíamos ter isso. Poderia, de repente, ver como é que o compras, a distribuição atua. Será que a gente não consegue usar alguma coisa de DI ou de troca de dados? Será que o canal mudaria o formato que ele trabalha hoje para, de repente, ser um pouco mais automatizado e menos manual? Né? Então, isso é uma discussão boa, assim, acho que de várias pessoas que poderiam ajudar e compartilhar isso, né, de como melhorar essas integrações. Né? Eu acho que, por exemplo, a gente vem de uma época que se investia muito mais em treinamento, né? Você colocar lá 20 revendas na sala e você fez muito isso, né? Nas empresas que você passou 20, 25, 30, 50 pessoas na sala e ficar ali meio período conversando, treinando, trocando, compartilhando ali informação. Hoje os webinars, a gente assiste alguns que você fala, cara, como é que colocar essa pessoa aí para falar? Que não pode citar nomes, né? Então bem ruim. Bom, e a gente não entende, né? Que é um bababite ou tá explicando uma coisa que nem a própria pessoa entende, que está fora da nossa necessidade. E você vê que essa mudança, ela não favoreceu nada. A gente só piorou a qualidade. Então, todo mundo que você conversa reclama da qualidade do como os pedidos chegam, como você trata as revendas, como você trata isso. Então, isso não tem que nascer do fabricante. Eu insisto nisso, porque não é que eu quero que você fale, a responsabilidade é do fabricante. Não. Eu, na minha cabeça, eu acho que tem que ter um engajamento das revendas de todo mundo falar a mesma coisa. Todo mundo, quando receber um fabricante, falar para ele, cara, assina aqui, ó, que você vai fazer alguma coisa que presta. Você entendeu? Alguma coisa que vai fazer com que esse mercado melhore. Entendeu? Já teve no passado algumas iniciativas, né? Até você fez parte delas, né? Eu acho que hoje falta realmente um pouco mais dessa junção aí de comunicação e tentar, às vezes, fazer pilotos e testes menores para ver se a coisa melhora com relação a esses sentidos de sistemas e troca de dados. Eu vejo muito como consumidor, né, quando eu faço qualquer compra, eu acompanho ali, entrega, emitiu a nota, né, e hoje a gente tem alguns distribuidores que até tem alguma coisa ali, mas ainda longe do que a gente tem como pessoa física, né? E tem tecnologia para isso, né? Pegando um carona nessa parte aí, você acha que trabalhando com venda, distribuição, você já tem um caminho na hora que você vai comprar um produto, você meio que foge do comercial comum? Eu sou um péssimo comprador às vezes, viu? É mesmo? Eu até deixo às vezes que a Priscila, minha esposa, compre as coisas porque ela negocia preço, ela escolhe, pesquisa. Eu sou muito... Se eu estou sendo bem atendido ali e tal, eu vou e compro e não uso muito esse skill do dia a dia que a gente trabalha na minha rotina. Eu também. E eu acho até que as lojas deviam ter um lugar pra gente tomar cerveja. Porque, cara, é muito constrangedor pra gente chegar numa loja de móveis, por exemplo, e ficar discutindo ali a cor da laca, né? Ou como foi pintado. Piso, né? Piso chata, né? E telha norte, não pode falar o nome. Não pode. É muito caro. Você tem que encostar num lugar agradável, né? Mas assim, voltando à parte de compras, né? Como é que, por exemplo, a gente conseguiria fazer o que a gente, de repente, já aplica com os fabricantes da distribuição para fora na venda? Né? Como é que a gente conseguiria, de repente, avaliar isso? Pode ser um caminho até de ouvir os fabricantes. O que você exige que o seu distribuidor faça, né? Porque hoje existe uma série de regras, né? Ali na transação comercial que, por exemplo, para ele me pagar um rebate, um valor sobre o prêmio ali do quarter, eu tenho que entregar relatório, eu tenho que fazer o pedido via sistema ou via EDI. Então tem uma série de coisas ali que, se replicar isso numa outra esfera, talvez a gente consiga melhorar a qualidade da comunicação ali. Eu vou falar uma coisa, você vai falar, não acredito.
A gente tem uma plataforma, a gente não tem um site, tem uma plataforma, e em determinado momento, a gente conversando aqui, eu falei, cara, vamos compartilhar os números, né, com a distribuição e com o fabricante. A gente criou tudo, e eu falei pro desenvolvedor, pro Wellington, eu falei, esconde a senha para mim não correr o risco de dar ela para ninguém. Porque, então, você vai passar essa informação que a gente sabe que tem um valor, né? Quantas máquinas você cotou, qual o modelo, qual a quantidade, para onde foram os pedidos. Para quê? Porque não vem nada deles pra gente. Entendeu? Então, por que você vai ajudar o fabricante e se o fabricante não está te ajudando? Como é que você vê isso? Hoje a gente tem tentado se aproximar mais, né, com dados. Então, até recentemente a gente investiu num BI para cobertura, para a gente sentar com o fabricante, ouvir do lado dele o que ele espera também, em termos da distribuição, porque eu vejo que o distribuidor ele tem que olhar sempre para os dois clientes dele, né, que é o fabricante e a revenda. E com esse BI a gente tem conseguido entender um pouquinho onde está a dor, né? É vender para o mesmo cara, por exemplo, o Pedro está sendo bem atendido no distribuidor A. Eu preciso entrar na briga do Pedro para tirar ele do distribuidor A. Para o fabricante isso não é interessante. Ele precisa de mais revendas, né? Ele precisa, de repente, de um segundo Pedro, né? E não que eu vá lá e tire. Só que para o negócio, às vezes, ficar em pé, eu vou ter que atender o Pedro até que eu consiga criar ou ter um segundo ali perto. Então tem esse diálogo com ele, é importante para a gente ver como que muda ou ajusta a estratégia às vezes, né? Só colocar o produto na prateleira, divulgar e esperar o pedido, né? Ou fazer milhares de cotações, né? Ele acaba sendo mais do mesmo ali no dia a dia. Entendi. Então a gente agora com essa ferramenta nova, a gente está conseguindo dar uma nova visão, por exemplo, até para a gente. Pô, eu estou chegando com o fabricante A numa determinada região, mas eu não chego com o fabricante B. E eles não são concorrentes. Sim. Então por que a gente agora que identificou esse cara, não faz um trabalho de conhecimento, treinamento, de testar o produto e entra com essa linha, né? Então acho que o mais importante agora é estar perto e ouvir o fabricante também. Acho que não só exigir que ele faça, mas também ouvir o que nessa junção das três fases, ali, fabricante, distribuidor e revenda, onde é que a gente encaixaria, né? O que é a dor do peso, será que é a mesma dor do outro, e a gente ir trabalhar para nessa mesma direção. Tem um fluxo melhor, né? Um fluxo de informação. Fluxo de informação melhor, você conseguir treinar suas pessoas da sua equipe de uma forma mais fácil, adequada, e o negócio andar, né? Eu vejo às vezes a gente também gastando muita energia na exceção, né? Então, mas tem uma situação lá, mas a situação acontece uma vez e a pessoa por fica ano, ali, então né? A gente gasta muito tempo, muita energia para tratar a exceção, e o que estaria na esteira a gente... Eu queria pontuar isso, por quê? Porque quando você na realidade para reclamar sobre uma exceção, é porque você já estourou com 4 ou 5 outros problemas. E muitas vezes eu vejo o A, o B, para não citar nomes, né, C, nos comentários que a gente tem com as revendas, e fala, pô, cara, eu não aguento mais. Aí acontece lá, veio errado isso, o cara já sai gritando. E ele não tá gritando por causa disso. Ele tá gritando por causa de uma situação que vem se esticando por vários anos, né? Então ele já engoliu um sapo, 2, 3, 4, 5, aí ele estoura, entendeu? E aí a gente, é uma exceção. Eu vou tratar, não é uma rotina, virou uma é uma conduta errada que precisa ser corrigida e vai estourar. Então estourou com o A, vai estourar com o B, vai estourar com o C, e você vai ficar pondo pano quente em cima. Tem muito isso, né? Tem. Tá. E eu queria que você falasse um pouco também do relacionamento da sua equipe com a sua equipe, né? Que é uma coisa hoje que a gente trabalha. Quantos funcionários você tem dentro da Golden hoje? Embaixo do Diogo da estrutura, ali? São umas 60 pessoas ali. E você interage com... Eu tenho direto comigo reporte, são 9. Mas cada reporte tem as suas equipes, né? Então hoje eu tenho a área de compras,
Vira para você, pode virar para você só um Sim. pouquinho. Isso, boa. Aí, ó. Boa. A área de compras, vendas e produtos. Né? Então tem algumas lideranças ali nas equipes, né? Tanto em vendas quanto produtos e compras. E hoje está super tranquilo. Hoje eu estou mais calmo. Né? Nossa. Seguindo o papo do Kiko aí. Mas assim, de uns anos para cá eu tenho trabalhado muito menos sob pressão, né, com as equipes do que eu já fui no passado, né, de exigência de número, de quantidade e dados, de coisas que talvez você consiga medir, mas não faça tanto sentido para o negócio. Então, tentando ali tirar o melhor de cada um dentro do seu perfil, né? Então, na empresa anterior que eu fiquei quase 10 anos, a gente teve vários picos de estresse por conta até de um volume muito grande de pessoas, né? Então hoje com 9 reports a gente consegue bem ou mal ali sentar, conversar, estar próximo. Então eu consigo até com as pessoas do dia a dia ali falar de outras coisas, não só ficar analisando o dado e puxando o relatório, né? Então, e o que é legal é isso, né? Você tem perfis diferentes de profissional dentro da área que você vai encaixando em áreas que de repente você percebe que tenha mais sinergia, que funcione melhor, vai testando, né? Isso agora não tenho feito tanto, a equipe que eu peguei já estava muito pronta, uma equipe muito boa da Golden, então não é porque eu estou lá, não, é realmente a qualidade ali dos profissionais de negócios, né? De produtos e vendas é bem bacana, então a entrega que eles têm, compromisso que eles têm com o negócio é muito bom. E no passado eu tive que fazer muitas mudanças assim até pelo tamanho da companhia, que era maior, né? Então a pressão era um pouco maior, né? Ô Diego, você consegue, voltando um pouquinho lá atrás, pontuar na bagagem que você carregou até onde você está, profissional, a parte negativa, uma pontuação rasa, negativa e positiva do que você trouxe de lá de trás quando você começou a trabalhar? O que você trouxe para onde você está hoje? Negativo, acho que é a questão da ansiedade, sabe? De ser muito ansioso, de ficar pensando várias vezes a mesma coisa. Então isso sempre me acompanhou esse estresse, assim, em que sentido? Me levou assim? até a terapia, me levou até... Isso é uma coisa que pega, você acha? Acho que sim. Porque acho que é importante falar, porque você está numa área, né, distribuição, que alguém que está assistindo a gente deve estar também pensando nisso, e às vezes a pessoa está ali meio se espelhando em você, né? Como é que você encontrou um ponto legal, assim, para você, pô, cara, eu consigo trabalhar mais claro, tá oxigenando mais? Eu acho que foi também a questão de sair um pouco do olhar só para o negócio, né? Acho que a gente às vezes ficava no escritório 10 horas, 12 horas ali só respondendo e atendendo, né? E de uns tempos para cá a gente tem conseguido, né? E eu percebo que isso é meio geral, né? Depois até da pandemia, dá um pouco mais de qualidade para o dia a dia ali do profissional. Ele é exigido, mas ele também tem uma preocupação. As empresas têm tido mais preocupação com o funcionário de se exercitar, de ter uma informação sobre, pô, vai tomar água, sabe, levanta, não fica só ali na sua mesa 12 horas que você vai ter um piripaque daqui a pouco. Né? Então, teve casos de burnout, assim, nesse meio tempo? Não, acho que não digo nada diagnosticado, vamos dizer assim, né? Mas, assim, pelo feedback que eu tinha das equipes, né, era um estresse, assim, o tempo todo. Então, e que hoje em dia já não tem mais. Hoje em dia, de uns 4 anos para cá, a coisa vem super bem, né? Isso, eu lembrando realmente, como você falou, bem de forma rasa, lá o passado, por mais que às vezes você é assertivo na informação, o modo como você se comunica, ele pode ser ajustado, né? Então eu lembro que o pessoal fala assim, você vai falar com o Tosta, leva uns algodão para pôr no nariz que você vai tomar as porradas, né? Então, hoje em dia já não acontece. Você perguntar para essa equipe atual, e lógico, você vai aprendendo também, né? Você vai errando, escutando feedback. Quando você está de líder ali de uma equipe, né? Você está liderando, você reflete para todo mundo, total, né? Total. Se você for um cara muito nervoso,
todo mundo fica nervoso, sai nervoso e você não consegue concluir, né? A coisa. Imagino eu, né? Porque não é bem isso. A pessoa está na empresa ali, você tem que entregar números. Agora, e a parte positiva? Eu acho que é dinâmica, né? É muito dinâmico. Você todo dia tem assunto novo, você tem pessoas às vezes novas, né? Então isso ajuda muito, né? Você tá ali, por mais que também gere uma ansiedade, gere às vezes uma cobrança até, né? Eu sinto que a gente está sempre aprendendo ali alguma coisa nova, né? Então, e eu gosto muito dessa parte de pegar até de me provocar em situações que eu talvez não tenha tanto domínio, né? Então, por exemplo, até por estar aqui hoje, por exemplo, eu sempre fui um cara do bastidor. Eu sou um cara comercial do bastidor, como eu falei ali. Eu sou o cara que planeja, que analisa os dados. Se não tiver o dado, se o dado estiver errado, eu vou tentar achar onde está o problema para ir para o negócio com uma estratégia um pouco mais certa, né? E deixo a parte do palco para outras pessoas. Uhum. Então, isso para mim, essa provocação diária quase é muito bom, porque você não se limita, né? Você vai aprendendo. Você fica ali na parte mecânica da coisa, fazendo a coisa andar e deixa... Isso, Tá. Tem uma... lembrando rapidinho aqui para quem tá nos assistindo, que pode fazer perguntas, já tem gente perguntando aqui pro Diogo. Queria pedir para quem estiver online, entrou agora ou vai entrar depois, para não esquecer de dar o likezinho e se inscrever no canal, que é muito importante pra gente, beleza? Codificado Podcast, @Codificado Podcast no Instagram também, segue a gente lá, que a gente conta muito com vocês, porque a gente precisa continuar trazendo essa galera para continuar nos informando, não é não, Pedrão? Importante. E o que você tem de novo lá na Golden? O que vocês estão desenvolvendo para esse próximo semestre? O que você está fazendo de novidade lá? Pode falar? Pode. Não, a gente tem uma iniciativa de um site novo, que deve surgir nas próximas semanas, né? Então, a turma tem trabalhado bastante nisso. Algumas revisões de processo, porque eu estou sempre envolvido em análise de processo e olhando como que a gente fica mais competitivo, fica mais veloz, né? Dá mais qualidade para o time de vendas e para o negócio. Portfólio. Voltando no site, esse site novo vai poder colocar o pedido direto, ele vai ter o e-commerce próprio, visibilidade de estoque poder pressurizar. Quer dizer, hoje vai ser um e-commerce, né? Ele vai ser um e-commerce bem estruturado, bem completo, com opção para também fazer a gestão dos seus pedidos, né? Que hoje a gente não tem. Então a revenda vai poder buscar um preço, inserir um pedido. Acompanhar o pedido, buscar a nota, buscar o boleto. Isso. Sensacional. Isso vai ser uma grande mudança para a gente, porque também desonera um pouco a mão do vendedor ali, que ele precisa às vezes ser o comunicador ali, o cara que vai enviar nota, o cara que vai enviar XML. Então a revenda ganha um pouco mais de autonomia também. A gente tem ido muito para um lado do corporativo, do B2B, ali com vendas de faturamento direto, né? Esse ano já está aí em quase 20% do negócio faturamento de TI, no faturamento direto. Então isso gera outras dores dentro da companhia, né? Você acaba gerando um workload ali, um trabalho maior em outras áreas, né? Porque você aumenta a quantidade de cadastro, quantidade de análise de crédito, o ticket de nota muda. Então você começa a ter que olhar outras áreas, até porque começa a impactar e aí você limita o crescimento, né? Eu tenho capacidade de fazer, sei lá, 1 milhão por dia, eu consigo, mas eu tenho negócios para fazer 1 milhão por dia, mas a minha capacidade entrega 300. Então a gente tem que calibrar isso para ir crescendo de forma também organizada, né? No portfólio a gente aumentou, né? Então a Golden agora está recebendo, depois a gente deixa o site, essas coisas, mas a gente entrou com uma linha de acessórios com a Bright, com a Mallory, e também começou com... Nossa, me fugiu o nome da terceira. Mas ele vem. Daqui a pouco ele aparece. Mais 3 áreas, mais 3 marcas. 3 marcas, Para quem está assistindo,
o Diogo trabalha dentro da distribuição na parte interna de vendas, vamos colocar assim, na parte de estrutura da área comercial, entendeu? Então o cara que vai lá no e-commerce comprar uma máquina, daqui tá assistindo a gente, fala assim, ixi, cara, o povo aí é tudo doido. Mas para você ter essa máquina à disposição lá no varejo, ele precisa trabalhar muito. Teve que ter tido uma série de trocas ali para ela estar disponível no último ponto antes da emissão da nota para sair para entrega. Para chegar ali, a gente ralou muito, né? Muito. Muito. E número de revenda, número de pessoas que vocês atendem lá, qual que é? Quer passar um pouco desses números? A parte de revenda, assim, tanto a revenda que faz o processo, aquela venda tradicional da compra e venda, e tanto aquela que faz só o faturamento direto, deve estar na casa de umas 4 mil por ano. 4 mil anos. Então, e para usuários finais também nessa faixa de mais uns 4 mil usuários finais por ano. Então é um número bem expressivo ali. A Golden tem um foco muito grande em capilaridade, né? Sempre teve, né? E um dos carros-chefes ali, que é o suprimento, né? Tanto a parte de cartucho quanto o refil, ele tem também suas particularidades de mercado, de concorrência, mas ele também é um volume muito grande, né? Então você acaba atendendo um pouco de mercado ali, meio foco em papelaria, um pequeno varejo, numa lojinha, né, interior, tudo isso, né? Porque a gente tem que imaginar que vocês atendem o Brasil todo, né? Todo, de ponta a ponta, então é muito complicado. Tem muita gente. Muita gente. Deixa eu dar uma luzinha aqui pro pessoal que tá com a gente no chat. Online. O Matheus Silvino tá aqui, Rose Santos, o Floquinho, mandando boa noite também. Floquinho. A administração do Codificado, tá todo mundo aí, mandem perguntas. Aline Oliveira, boa noite, amigos. Emerson Barros, grande tosta, excelente pessoa e profissional. Um abraço de vocês ao Codificado Podcast, Emerson Barros. Cléo da Mata, Giovana Bertola, prometo que vou levar as coxinhas para vocês. Giovana, quarta-feira que vem a gente espera, hein? Estamos aqui para isso. Gorete, boa noite. Laura mandou aqui, boa noite, o Diogo disse que tem filhos pequenos e queria saber se trabalhando com tecnologia, ele mais aprende ou mais ensina sobre tecnologias a eles? Essa é uma boa pergunta, né? Os meus dois gostam muito de mexer, né? Então, no celular, assim, a gente dá uma filtrada ali, né? Principalmente a minha esposa coloca ali coisas que eles não possam baixar, mas... Qual a idade dos filhos? 5, o Gabriel tem 5 e a Letícia tem 8, vai fazer 9. E é um barato, eles parecem que já vem com chip, né? Pronto. Eu já achei coisa que eu estava assistindo no YouTube, assim, e ele falou, pai, por que você não tira isso, né? E bateu o dedo ali, sumiu a parte de chat. A parte... Né? E, tipo, se sumir aqui eu não coloco nunca mais. E assim, eu aprendo bastante com eles, mas a gente dá uma filtrada ali no que eles mexem e tal. O Galber Coutinho de Oliveira, tosta é fera demais. O processo de operações é base forte para assumir uma operação comercial. Tosta é um grande exemplo de sucesso nessa jornada. Também José Leonardo Barbosa mandando boa noite. Emerson Barros, acho que mandou uma pergunta aqui, Tosta, baseado em sua experiência, como equilibrar saúde emocional, demandas corporativas e autodesenvolvimento, visto que a tecnologia exige essa consciência da busca por conhecimento. Equilíbrio, né? Um abraço pro Emerson, pro Glauber. Tem que equilibrar tudo. Não tem hora para você dormir, tem hora para você acalmar, para você ficar mais calmo, né? A gente sabe que vai ter horários e picos de estresse, né? Então ninguém está isento disso, né? Até no trânsito, né? Então e se tiver realmente algo que você perceba que está sendo muito recorrente, está vindo de fontes diferentes, né? Então feedbacks, né? Tentar melhorar, tentar ser humilde o suficiente para falar, porra, aqui eu tô pecando aqui, eu tô deixando de lado isso, dar um passo para trás, né? Procura ajuda às vezes, né? Então, sim. O Codificortes, nosso equipe de cortes, boa noite. Comercial é uma das áreas mais estressantes que existe, né? Acho que tem um estresse moderado, né? Mas não sei como me disse, é o mais
estressante, né? Mas é bem, assim, se você tem uma pressão, o próprio vendedor, ele começa o primeiro dia do mês já com uma pressão que é entregar o número dele, senão ele não tem o salário, não faz os prêmios, não põe comida em casa, né, que nem dos outros. Então, o vendedor não tem passado porque acabou o mês, começa tudo de novo. Né? No final do túnel tem que ter um cifrão. É isso aí. O Leonardo aqui, quais principais fabricantes que a Golden trabalha? A gente tem 22 linhas, né? Então, HP, Epson, Zebra, Brother, Canon, Epson Automação, Eugene Bematec, Tanka, temos TP-Link, SMS, Logitech, Bright, Panasonic, Samsung, LG. Tá bom. Tem Se eu não coisa pra esqueci de caramba, hein, ninguém, velho? tá todos aí. O Emerson R, abraço Tosta e Pedro, aí tem muita história pra contar. O Roberto Pontes, salve Pedro e Tosta, amigos de longa data e profissionais ímpares. Rose Santos, Tosta é excelente profissional, tenho aprendido muito com ele. Vinícius Bernardes, boa noite Tosta, é fera demais. Aproveitando, em qual área da distribuição vê a presença do AI, da inteligência artificial, né? Isso tá na moda, né? Hoje você pode ter isso em todos os setores da distribuição, né? Desde a cotação que a gente estava falando de passar por uma identificação ali de inteligência artificial, como lá no financeiro para analisar um crédito, saber uma melhor rota de entrega, uma série de pontos aí que dá para aproveitar e a gente já percebe alguns movimentos, né? Então você falando com alguns colegas que já estão estudando, têm estudado, eu mesmo acabo utilizando muito para correção do que eu faço. Eu vou fazer um texto ou fazer alguma coisa de relatório, eu peço depois um suporte ali não vou fazer a propaganda Tem como, daí, mas, é muita coisa. Mas peço para ela dar uma olhada se está bem, se precisa adicionar alguma coisa para aquilo que eu preciso, né? Então, hoje tem muito espaço. Ô Diogo, como que você vê hoje a molecada chegando nessa área? O que você indica para quem quer trabalhar mais ou menos na área que você trabalha aí? Qual que é a febre, assim? O que você indica pro moleque, pro jovem que vai trabalhar com que você trabalha e para ele chegar melhor? Tem que estar com vontade de trabalhar bastante, né? Tem que estar com vontade de aprender e não se privar ali só da tarefa do dia a dia, né? Então, hoje eu já tive vários exemplos de profissionais que entraram muito, muito novos, né? E continuaram na distribuição até hoje. Então, contratei muita gente na vida nesses 20 e poucos anos. E alguns estão até hoje, assim, e foram sempre pessoas que tinham muita vontade ali. Então isso eu acho muito importante. Mas a molecada de hoje tem vontade? Alguns têm, viu? Tem um menino que chegou lá na Golden recentemente, assim, deve ter um ano, que você percebe que é diferenciado, assim. Ele tem muita vontade, aprende, vai atrás, executa, pergunta... Tá sempre com um sorriso no rosto também, então é importante. Tá animado. Né? Tá animado, isso aí. Então... Porque essa sensação da galera ser meio Nutella é uma coisa superficial, né? Talvez depende muito também, da área, mas né? Mas assim, acho que é geral, né? Comenta assim que pós-pandemia, muitos hoje querem ficar em home office, não querem mais trabalhar em escritório, então identificar perfil que realmente queira, se eu falar da vontade, que queira realmente entrar para esse mundo e estar disposto a de repente abrir mão de uma comodidade de um home office 100%, ou então de repente de um trabalho menos estressante talvez, porque o volume de informação que se recebe num dia numa área comercial da distribuição é muito grande. Então você tem que estar ali ligado. Qual que é a sua visão em relação ao home office hoje? Depois já eu acho que ele é importante, eu acho que ele encaixa bem muita coisa. Ele tem que ser uma opção, ele não pode ser algo que a companhia abra a mão e não queira. O meu ponto de vista é o ponto de vista da empresa. Tá?
E vai muito também do perfil, a gente fala muito assim, o perfil que não trabalha no escritório não vai trabalhar no home office, então... Acho que tem que começar, né? E uma coisa, um gancho aí dentro do que você falou, é que quando qualquer pessoa vem trabalhar na área de informática, por exemplo, em revenda, distribuição, tem que olhar que são muitos produtos. Sim. Então ele vai interagir com 30, com 20, com 50 marcas. E para isso, ele já tem que nascer, calma aí. Eu vou... Para que lado eu vou? Porque é muita informação. Então ele não pode esperar que o resultado venha no dia seguinte, né? E o que eu falei do você ser concorrente ali do seu vizinho de baia ali, né? Eu fui aprender a fazer cotação, por exemplo, de Microsoft sozinho para ser mais rápido que ele que esperava o gerente de produto. Sim. Né? Então, quando chegava a cotação para mim, chegava para ele quase que simultaneamente, eu já estava respondendo e ele estava ali esperando a resposta de alguém que ia falar, cota isso aqui. Então, e aí você ganhava o negócio porque pela agilidade, às vezes pelo tempo, não pelo preço. Porque você desenvolveu uma expertise. Mais perguntas aí? Não, já fiz aqui. A última pergunta foi do Leonardo Barbosa, José Leonardo Barbosa. Quais os principais fabricantes que a Golden trabalha? Você já tinha falado. O Vinícius perguntou da inteligência artificial. A Ana Carvalho, estou aprendendo muito. Agradeço a força do trabalho de propriocepção que juntos estamos realizando. Ana Carvalho, codificado sempre arrasando, parabéns. Obrigado, Ana. Graças a mim a gente vai pra frente. Bora. Tô brincando. Não tem como, né? Hã? O Diogo, não, e é São Paulino. Isso que eu ia falar, você é tricolor também ou você ficava num clube só varejando lá? Não, eu fui sócio. Sou sócio, na verdade, tá trancado desde a faculdade. Tô tricolor, pô. Esperando os ingressos aí que você prometeu. Você prometeu o ingresso pra ele e não deu? Quem fica prometendo pros outros é você. Eu não. Eu não prometi, tem testemunhas. O cara fica fazendo o filme dele com meus ingressos, velho. Vagabundo. Não, você prometeu, cara, os ingressos pro cara. cara. Gravação. Não, que eu tenho lá a gravação de quarta-feira, tem jogo, não dá pra ir. Não, tem jogo hoje, não, né? Acho que amanhã, né? Amanhã tem jogo? Eu acho. Hoje E aquelas entradinhas que você arruma lá nas cadeirinhas é top, né, cara? Tem. As cadeirinhas... não pode falar muito aqui, que senão os caras me cortam os ingressos lá. Então... Vamos deixar em off aqui, mas se quiser ir num jogo, pode me falar. Pô, mas você frequentou bastante lá, né? Eu tive, até relembrando, vocês têm tempo de falar, mas na primeira empresa que eu tive, a gente fez uma parceria e eu cuidei de um cybercafé ali dentro, né? De uma lan house, dentro do Portão 5 do Morumbi. Então, até... Foi um projeto que eu tinha um escritório fora ali da revenda, uma época, a gente cuidou ali, foi bem bacana, assim, para aprender Cara, acabou a Lan House, né? Sim, não precisa. Acho que deve ter alguma por aí, né? Pra jogo. Naquela época não tinha nem... Acho não que tinha, net, WhatsApp. Tinha discado. 2000. A Lan House, ela começou mais pra nego jogar ou pra nego entrar na internet? Não, o pessoal ia lá fazer currículo, ia lá trabalhar. A ideia ali tinha os dois públicos, né? Tinha o pai que ia deixar o filho na natação, daí ele parava ali pra dar uma trabalhada, né? E tinha o menino que ia lá pra jogar. Então você tinha... Tinha os dois. E hoje não acabou, né? Hoje deve ter alguma em algum bairro aí. Será que tem uns barrinhos? Que nem voltou videolocadora. Business Center, né? O cara chega lá com o laptop, eles precisam imprimir alguma coisa, rouba Wi-Fi. Pô, videolocadora você foi longe, hein? Não, voltou. Tem? Porque tem nos bairros aí, esses dias eu tava lendo que estão abrindo vídeo. Você não quer abrir uma de sócio comigo? Pra gente vender que fita? A gente vai alugar fitas. Vamos pensar no que nós vamos fazer para concorrer com esses caras aí. Tem mais gente aqui, ó. Ana Carvalho, já falei, né? O Renato Lovise tosta desde Planac, hein? Desde Planac, hein? É isso? É isso aí. Muita história, parabéns, meu caro. Ana Carvalho codificado, sempre arrasando, né? E a Gorete mandando aquele joia. Boa noite, Gorete. O Pedro hoje não falou muito não, hein? Fica tranquilo. Não chegou nada, hein? Ela manda mensagem, ela fala, não interrompe. O que eu queria colocar sempre, tá? Todo final voltar a falar isso, assim, que a ideia da gente não é criticar ninguém, não. A ideia é construir. Claro. A ideia, às vezes, é provocar as pessoas para tentar fazer um pouco melhor.
Então não é criticar o sistema, Não, imagina. não é ser crítico ao ponto de, pô, aquele cara tá falando mal do A, do B, do C. Não, é provocar para fazer melhor. Mas acho que falta também um pouco, eu também tenho aprendido com isso, né? A receber a crítica, né? E a partir dali você buscar uma solução. E o receber a crítica ou tentar identificar um problema, né? Ele não significa que você precise achar o culpado daquilo, execrar nada. É você realmente solucionar aquilo, transformar aquilo ali depois em algo que não aconteça, ou que gere uma evolução para o negócio, né? E a gente entende que a situação que a gente está hoje foi provocada por uma pandemia, foi provocada por uma queda de vendas, foi provocada por mudanças de setor, né? Volume muito grande que foi para o varejo, que saiu da gente, Sim. mas que precisa ser reestruturado. Perfeito. E a gente precisa provocar o fabricante, provocar o distribuidor para as pessoas. As pessoas são inteligentes demais, né? Tem muita gente inteligente aí. É juntar todo mundo e pensar junto, né? E ter um formato novo para o negócio ficar melhor para todo mundo. Essa é a nossa ideia. Legal. Mas, cara, pensando aqui, na área comercial, da tecnologia, já é difícil, imagina o resto, né? Tá todo mundo meio... Tá tudo meio complicado hoje, não é uma guerra? Tipo, você acha que foi pós-pandemia que estragou? Não é que é uma guerra, é o comércio. O comércio Sim, é assim, sim. se você tem mais disposição, o A tem mais disposição que o B, o A tem mais qualificação com o B, ele vai ter mais sucesso, entendeu? Agora, se o ecossistema funciona direitinho, fica mais fácil para as pessoas crescerem, entendeu? Mais previsível. O problema, acho que a expressão seria essa, mais previsível, entendeu? Então, por exemplo, você tem muita interrupção, você começa a vender isso aqui, amanhã não tem mais. Mas por que não tem mais? Porque não tem mais. Não, é difícil. Tem fatores externos, né? Então a economia dá aquela parada, o fabricante diminui produção, acaba às vezes um determinado componente que daí obriga às vezes a tirar um produto. Então tem muita coisa externa que influencia também no que a gente faz, dia a né? dia. Então dólar sobe, você melhora de repente algum resultado ali, piora outro. Então é encaixando ali dentro do dia a dia e de todos esses fatores externos como fazer melhor, né? Então, Eu não sei se pode responder isso, mas se conseguir, melhor. Em benefício próprio, um atrapalha o outro. O fabricante atrapalha o distribuidor, que atrapalha o revendedor. Você acha que sim ou não? eu acho que em algumas situações isso pode acontecer, mas isso acontece acho que em qualquer tipo de negócio, né? Porque o fabricante ele vai lançar um produto novo. Então, se o distribuidor tiver estoque do velho, a tendência é que você tenha ali um problema, considerando que o fabricante não te apoiou ali, não te comunicou, enfim. O mesmo acontece na ponta. O usuário final acabou de comprar um produto. E, ele acabou de comprar o produto e saiu uma versão melhor daquela marca, né? Então, isso pode acontecer, acho que faz parte do jogo, né? É saber como lidar e como ajustar para que o impacto seja sempre menor possível, né? Porque muitas vezes nessa colocação o cliente fica, fabricante, distribuidor e o usuário final, ele fica sensível a isso, né? E para de comprar com a revenda A e começa a comprar com a revenda B a mesma marca. E a gente não tem culpa. E são mudanças, então a gente perde aqui, ganha ali, perde aqui, ganha ali. Esse é o dia a dia. Esse é o dia a dia. Eu acho que o problema nós vamos ter sempre. O que a gente precisa saber é como resolver isso rápido, menos impacto. O fabricante, na hora que ele está meio que determinando uma logística, se é que ele faz isso, ele tem já um público-alvo? Tem que direcionar, né? Sim. Ele já faz, ele tem uma série de estudos ali, a parte de que produto lançar, para que público lançar, né? E o distribuidor ele não trabalha tanto dessa forma, né? Ele trabalha muito mais no foco de logística, crédito e disponibilidade, e deixando para o revendedor fazer esse trabalho de ponta, que é falar no usuário final sobre aquele determinado produto. Certo, Né? Entendi. Gente, queria agradecer todo mundo aí, principalmente ao Diogo, a todo mundo que está no chat, nos assistindo, que fizeram as perguntas. Lembrando que agora, segunda-feira também, né, Pedrão? Estamos aqui. No mês de julho, toda segunda-feira. Julino, segunda-feira também aqui, hein? Segunda-feira nós estamos com o Silas aqui, da Aruba. E não esqueçam, segunda-feira tá tendo brinde, hein? Não. Brinde tecnológico.
Brinde é a nossa informação. Não, a e briga? o brinde? Não tem brinde. Não tem? Não. Quem falou pra você? Não sei, falaram pra mim que você tá dando brinde Vou segunda-feira. dar o livro do Zeca Pagodinho. Vai mesmo? Vou. Aqui, ó. Pra você. Dá um clique aí, ó. Pedrão tá sorteando esse aí, hein? Não. Só faltava essa de Boa. sortear o meu livro. Boa. É o que tem. Diogo, Já leu? Não. Falta um pouco. obrigado, cara, pela presença, Eu que agradeço de novo aí o convite. pela companhia. Pedrão, brigadão aí. Obrigado, Diogo. Obrigado, Kiko. Um abração lá pro pessoal da Golden, pro Fábio Gai em especial, pra Boa. todo mundo. E tamo junto, vamos trabalhar. Um dia, trabalhando e vai melhorando, não é isso? É isso. Vai dar Lembrando a todos que tem que dar o joinha, se inscrever no canal para nos ajudar, de onde você estiver, a hora que você for entrar, porque isso aqui fica o tempo inteiro, você entra de madrugada, manhã, tarde ou noite. Se inscreva no canal, nosso Instagram é @codificadopodcast. Estamos nos streams para você ouvir no teu carro, tranquilo, esse bate-papo maravilhoso. E também no TikTok, você que fica aí perdendo tempo girando a tela pra cima, beleza? Uma boa noite a todos, Codificado Podcast, versão tecnologia, até segunda-feira ao vivo. Até mais.